Diz assim a palavra do Senhor: não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. Versículo de número 19, para nós encerrarmos a leitura. E ao anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Amém? Amém, igreja? Amém. O texto ora lido, ou o texto que ora lemos, merece a minha e a sua preciosa atenção, por mais conhecidos e simples que seja esse texto. Quando nós olhamos na história, em um dos livros do Pentateuco, que é o do livro da criação, livro do Gênesis, no seu capítulo de número 12, Cristo, por intermédio do Pai, entrega uma missão para Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A promessa começa aqui no capítulo de número 12, aonde Deus envia uma promessa do céu para a terra, para a vida de Abraão. E o que mais chama a atenção é que Abraão, ele obedece à voz de Deus, e ele vai caminhar rumo a um destino que ele não sabe onde fica. Ele vai para um lugar onde ele não sabe o endereço. E o mais interessante, o mais importante, é que é melhor você obedecer do que você saber onde fica a tal localidade. Ele obedece e vai para uma terra que ele não sabe onde fica. Todos conhecem a história e sabem que Abraão é o pai da fé, é o pai das multidões, aonde um belo dia ele vai fazer indagações a Deus a respeito da sua herança, aonde ele disse para Deus: o meu herdeiro será o mordomo Eliezer. E Deus fala para Abraão: Abraão, sai para fora da tenda e conta as estrelas. Ele sai para fora da tenda e tenta contar as estrelas. Ele não consegue. Aí Deus fala no seu profundo coração: Abraão, assim será também a tua descendência. É bem verdade que, na mesma linha de raciocínio e pensamento, nós podemos observar que Abraão tem o seu filho com sua serva Agar, o seu filho por nome de Ismael. Ismael cresce na presença do pai, só que com o passar do tempo, Deus fala para Abraão: Abraão, eu sei que vocês são uma avançada idade, também sei que a sua esposa tem um problema, também sei que ela é estéril. Porém, Abraão, no tempo determinado, a tua esposa vai conceder e vai dar à luz um filho, ou glória. E é bem verdade que Sara, por trás da porta, ela ouve a conversa da particularidade com Deus, entre Deus e Abraão, e ela começa a rir daquilo que ela está ouvindo a respeito da sua vida com Deus.
e Deus cumpre a sua palavra, até porque eu quero abrir um parênteses para dizer para alguém: Deus não brinca de prometer, Ele promete para cumprir. Merece um glória a Deus melhor, e eu vou repetir: Deus não brinca de prometer, Ele promete para cumprir. Quem acredita nessa palavra aqui? Deus fez a promessa para Abraão, cumpriu. Em um belo dia, ele é colocado na parede por sua esposa Sarai, ou Sara, aonde ela tem uma conversa com seu esposo e faz com que o seu esposo coloque a sua serva para fora de casa. Agar pega a sua botija de água e pega os seus pães e vai caminhar ao deserto. A água acaba, o alimento acaba, e a Bíblia diz em Gênesis capítulo 21 que o menino está no deserto e ela está debaixo de uma árvore, e de longe a Bíblia diz que ela de longe diz que eu não veja o menino morrer, ou que não veja eu o menino morrer. A Bíblia diz que o menino está no deserto, mas ele está orando. Aleluia. Ela está debaixo de um pé de árvore e não consegue orar. Ela só chora. Ela está debaixo de uma árvore chorando, enquanto o menino está no deserto orando. O deserto é um lugar improvável. O deserto é um lugar, quem está de fora observa e diz: o deserto é lugar de morte. O deserto é um lugar desfavorável. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, da glória a Deus, nessa noite fria: o deserto não mata. O deserto fortalece, faz você crescer, e para você encher o pulmão e dar glória a Deus com força. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: o deserto não vai te matar. Você vai crescer em um ambiente desfavorável. Oh, glória. Se preocupa não, irmão. Fusquinha é assim mesmo. Demora a pegar, né, pastor? Mas depois que pega, já era. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, a promessa foi feita lá no capítulo 12 para Abraão. Abraão, tu serás grande, serás pai de multidões. Você percebe que o livro de Êxodo, o número 14, é uma história incrível que marcou e ainda marca uma geração que já está e uma geração que há de vir. Abraão deixa alguns nomes que nós já conhecemos e citamos em nossas orações. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. São essas palavras que nós citamos em nossas orações, muitas das vezes. Quando você pega o livro de Gênesis, no seu capítulo 37, até o capítulo de número 51, a Bíblia vai relatar a história sobre um homem chamado José. História essa que é muito impressionante, muito rica, quando você se aprofunda dentro do texto, do contexto da história. Você percebe que José foi invejado pelos seus irmãos, foi lançado em uma cova, foi parar na casa de Potifar. A mulher de Potifar tenta o levar para a cama, porém não consegue. Ele escapa das ciladas do inimigo, e através dessa acusação que a esposa de Potifar o lança contra a vida de José, ele vai parar na prisão. Na prisão ele se torna líder dos prisioneiros, e da prisão ele vai parar no trono do Egito. E a Bíblia diz que ele faz ou tem algumas estratégias de sucesso.
faz com que o povo do Egito não venha ter fome. Ele consegue administrar o tempo ganho, consegue administrar o que entra e o que sai, porque ele revela um sonho a qual Faraó tem a respeito de toda a humanidade. É bem verdade que quando você olha para o livro de Gênesis, o seu capítulo 40, 41 e 42, 43 em diante, você percebe que José vai dar mais uma oportunidade para os seus irmãos, para a sua família. Dali a pouco ele chega a falecer, e a Bíblia diz que chega um faraó que não conhecera a José. E a Bíblia diz que o povo estava crescendo muito, enquanto o povo do Egito estava diminuindo. E este faraó que chega a ser rei do Egito, começa a indagar com si mesmo. O povo do Egito diminui e o povo de Israel só cresce. Vamos fazer alguma coisa para poder parar este povo. Lança mais cargas pesadas, altera as cargas, coloca peso a mais. E a Bíblia diz que quanto mais colocava peso, quanto mais ele fazia de tudo para parar o povo estava crescendo ainda mais. Enquanto fazia de tudo para parar o povo estava crescendo ainda mais. Oh, glória a Deus! Se você puder levantar a sua mão direita, por gentileza, que eu vou profetizar na sua vida. Deus está dizendo aqui no meu coração essa noite, diga para a igreja Missão TTG, o inimigo pode fazer de tudo para parar você, para colocar cargas pesadas, mas essa noite eu trago meu servo lá do outro lado para dizer para alguém, eles tentam até parar, tentam até fazer de tudo, mas essa noite Deus está dizendo, enquanto eles param, eu faço você crescer nesse ambiente, nessa luta, nessa prova, elas não vai te parar. Oh, glória a Deus! Quem acredita nisso aqui, dá glória para quem merece glória. Jesus está aqui e está dizendo para alguém, você não vai parar, de maneira nenhuma. Oh, glória! Alamanto rei, o blusti rei. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que nasce uma criança. E nós conhecemos e sabemos a história a respeito dessa criança, que é o profeta, que é o pastor Moisés. Moisés vai ficar um bom tempo da sua vida, 40 anos no Egito, aprendendo todas as línguas, tudo a respeito do palácio de Faraó. Mas você percebe que ele fica 40 anos no palácio para se tornar pastor de ovelhas. Oh, glória! E a Bíblia diz que ele tem uma missão, qual? Levar o povo de Deus para a terra prometida. Oh, glória! Aleluia. Você percebe que os israelitas, eles viveram no Egito durante toda a sua vida. Toda a sua vida, eles viveram dentro do Egito. E você percebe que nenhum deles estava prestes a ser liberado por Deus, porque eles tinham nascido e tinham sido criados no Egito. Aí um belo dia Deus chama Moisés para uma conversa. Moisés, vamos conversar? Bora. Moisés, tem um povo que está preso na mão de Faraó, e eu já endureci o coração de Faraó, porém, tu vais ser o libertador de Israel, Moisés. Glória. Aleluia. Mas e aí, Senhor? Eu vou chegar lá até Faraó e o que eu vou dizer para ele?
Moisés, não se preocupa, Moisés. Vai lá e diz que eu sou o que sou, me enviou aqui. Ô glória, você não está aqui não, meu irmão. Vá até Faraó e diga que eu sou o que sou, me enviou a voz. Eu, Moisés, não se preocupa, eu vou fazer a vara se transformar em serpente. Vou fazer tanta coisa acontecer, mas o coração de Faraó vai estar endurecido, porque eu endureci, mas no tempo certo as coisas vão acontecer e o meu nome será glorificado. Você percebe que antes de nós entrarmos no capítulo 14, nós vamos examinar o capítulo de número 13. No seu versículo 18, a Bíblia diz que Deus fez o povo rodear pelo caminho, ou seja, fez o povo de Israel, oh glória. Israel chegou a esse impasse guiado por Deus. Sua dificuldade não foi um acidente, oh glória, não foi uma direção ou um cálculo errado. Ele sabia que precisava da experiência do Mar Vermelho para aprender algumas coisas que queria ensinar para o povo de Israel, e essa foi uma das lições mais valiosas que nós já vimos na Bíblia, no Antigo Testamento. Deus falou assim: Moisés, está vendo esse povo? Eu já consegui, por intermédio de você, libertá-los. Moisés, agora você vai entrar aqui nessa rua chamada Belzefom. Deus não fala para eles que a rua é sem saída. Só fala para ele e diz assim, ó: entra nessa rua chamada Belzefom e vai até o final dela. Moisés, o cálculo para você pode ser errado. Moisés, para você a rua pode ser sem saída, mas eu sei o que eu estou fazendo, Moisés. Deus falou assim: Moisés, entra nessa rua. Aí Moisés vai guiando o povo, dizendo assim: pode vir comigo aqui. Igual o Chapolin Colorado fala, né? Segue-me os bons. Aí ele vai seguindo, entrando na rua Belzefom. E quando ele chega no final da rua, ele se dá de cara com o Mar Vermelho. Aí é alguém olhando para Moisés, porque sempre tem alguém que vai procurar o culpado na história. Vai dizer: Moisés, tu não sabe não, Moisés. A gente estava muito bem lá no Egito. Lá nós tinha pão, nós tinha carne, nós tinha água, nós tinha tudo. Aí você tira a gente do Egito para morrer aqui nesse deserto. Traz a gente para uma rua sem saída. A gente vai morrer aqui. Coloca Moisés na parede. Aí Moisés vai falar com Deus. Oh Deus, oh glória. E olha que interessante. A Bíblia diz que quando Deus faz com que Moisés leve o povo para o deserto, a Bíblia diz que o Senhor ia adiante deles e ia, ou melhor dizendo, para você entender, Deus guiava o povo e Deus ia adiante deles. Como pode isso? Deus guiar e ao mesmo tempo ir adiante. A Bíblia diz que durante o dia ele se aparecia com a nuvem durante o dia. E à noite, coluna de fogo. Ou seja, Deus estava com seu povo 24 horas. Durante o dia a nuvem, ele se apresentava. Quando a nuvem ia embora, a coluna de fogo se apresentava. Ou seja, Deus não deixou seu povo nem sequer por um minuto. Ele estava com seu povo durante o dia e durante a noite. Durante a noite e durante o dia. Não me entendi, Vinícius. Você pode ter chegado aqui dizendo assim: Senhor, o Senhor não me vê, o Senhor não me olha, o Senhor me abandonou. Não te abandonou coisa nenhuma. Ele está contigo 24 horas por dia. Ele está contigo quando você vai trabalhar. Ele está contigo quando você vai para o almoço. Ele está contigo quando você volta do trabalho. Ele está contigo quando você chega em casa. Ele está contigo quando você sai de casa para a igreja. Ele está aqui essa noite. Quando o culto acabar e você for para casa, Ele vai contigo, te dando livramento e te guardando de todos os males.
Quando você olha para o livro de Êxodo, número 14, no versículo 1, esse versículo já começa a nos dar uma resposta muito boa. Olha o que o texto vai dizer. Disse o Senhor a Moisés. Veja bem, Deus falou para esse líder, o líder que fora bem preparado. É um jovem que tem 80 anos, está no deserto e está guiando o seu povo a uma terra prometida. Aonde ele fez as tarefas de casa no deserto de Midian. E Moisés me mostra uma coisa, e ele aprende que não se discute com Deus. Oh, glória. Quando Deus disse para Moisés, vá para o Mar Vermelho, ele vai para o Mar Vermelho. A irmã entendeu que ela disse amém. Quando Deus diz, vá para o Mar Vermelho, sabe o que ele faz? Ele monta no cavalo e vai para o Mar Vermelho. Ele não vai fazer indagações para Deus, dizendo assim, Senhor, espera só mais um pouquinho, que daqui a pouco eu vou, não. Ele simplesmente sobe no cavalo e vai adiante. Isso parece bem simples. Parece bem simples. Quando Deus disse para Moisés, vá a Beelzefom, em outras palavras, sabe o que Deus estava querendo dizer para Moisés? Voltem. Porque, por mais que essa rua ficava próximo do rio, ou do Mar Vermelho, ou Mar Morto, ou tem entre outros nomes, juncos, Deus estava dizendo para Moisés, diga para o povo voltar e entrar nessa rua. E a Bíblia diz que ele vai, simplesmente obedece. Era Deus dizendo, bispo, para Moisés, voltem e repita todos os passos que vocês já fizeram. Lembra de Josué? Deus fez rodear a cidade por quantas vezes? 7 vezes. Ao total é 13 ou é 14? Acabou de Bíblia, os irmãos. Você percebe que o problema aqui era que Beelzefom formava um perfeito beco sem saída geográfico. Por mais que esse beco fosse um beco sem saída geográfico, você percebe que ele estava na estratégia divina. Porque nada na nossa vida acontece por acaso. Se acontece é porque tem um propósito. Aleluia. O mal das pessoas é criar expectativas. Quando se cria expectativa sem um resultado acontecer, você se frustra. E quando você se frustra, sabe o que nós fazemos? Nós culpamos Deus. Deus, as coisas não aconteceram da forma que era para acontecer. E é Deus olhando do céu para a terra e dizendo, mas eu não te prometi nada antes do tempo. Amém ou não amém? Vou falar igual o bispo. Chama a glória. Essa rua ao norte ficava algumas formidáveis fortalezas egípcias, estruturas de pedras maciças. Não podia passar por elas. Ao sul havia o vasto deserto egípcio chamado Misraim. Nada seguro aqui, irmãos. Para o oeste ficava Ramassés e Gósen. Eles tinham acabado de vir de lá, a caminho da terra prometida, quando Deus disse para eles, voltem, repita seus passos e entre na rua chamada Beelzefom, uma rua sem saída, um beco sem saída, a qual ia dar de cara com o Mar Vermelho. Eles tinham acabado de vir de lá, de Ramassés,
e eles não podiam voltar para o Egito. Ao leste havia o Mar Vermelho, o Suez. A região mais ao norte desse Suez era o Mar de Sargaço, quase sempre chamado de Mar Vermelho. Entendeu, irmãos? O que mais chama a atenção é que eles ficaram olhando para o Mar Vermelho e olhando para Moisés. Olhando para o Mar Vermelho e olhando para Moisés, dizendo: Moisés, você é o líder, você não vai fazer nada. Você tirou a gente do Egito para morrer aqui, e aí não vai fazer coisa alguma. O que mais chama a atenção é que não tinha escapatória para nenhum deles. Êxodo 14 vai nos lembrar um dos feitos de Deus em Israel. Um acontecimento que a Bíblia vai dizer que Deus arranca os filhos de Israel do Egito para uma terra prometida. Ou seja, ele arranca o povo do Egito com mão forte e os conduz para o deserto, rumo ao lugar que o Senhor havia falado. Santo Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos observar que o lugar que eles estão andando era um lugar totalmente deserto. Como nós já sabemos, o deserto é um lugar improdutível. Quem está lá, quem está de fora, observa: já era, acabou, é morte, não vai conseguir sair de lá. Eu não dou 3 meses, já era, não tem mais fôlego. E Deus olhando do céu para a terra e dizendo: eles não se imaginam que enquanto eles caminham no deserto, enquanto eles caminham num lugar improdutível, eles estão caminhando rumo à minha promessa. Não se preocupa, quem está de fora está dizendo: vai morrer, já era, acabou. Mas para vergonha de Satanás, você pode estar em um lugar improvável, mas você está caminhando rumo à promessa que Deus te fez. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você dar glória a Deus, enche o pulmão. Você pode estar vivenciando o deserto, mas eu tenho uma notícia para você. O deserto que você está hoje não é o seu estágio final. Você ainda chegará ao seu propósito e destino. Você não pegou não, mas eu vou repetir. O deserto que você está vivendo hoje não é o seu estágio final. É apenas o começo de uma promessa que Deus já te prometeu há muito tempo. Quem está de fora vai ter que entender que você está passando por isso porque você tem um propósito e destino para alcançar. Quem acredita nessa profecia pode dar glória a Deus para aquele que merece. Aí imagina, eles estão andando a caminho da cidade ou da terra prometida. A Bíblia diz que Deus fala para Moisés, fala para o povo voltar. Entra na rua chamada Belzefom. Para onde Moisés ia, o povo seguia. E eles estão andando. Daqui a pouco eles estão de cara com o Mar Vermelho. Aí eles começam a se apavorizar. Olha para a esquerda, deserto. Olha para a direita, deserto. Quando eles olham para trás, vem Faraó e os seus cavaleiros. Quando eles olham na frente, o Mar Vermelho na frente. Aí eles pegam Moisés e colocam na parede. Moisés, vai falar com Deus. Aí Moisés vai falar com Deus. Ô Deus, eu estou aqui porque eu preciso falar com o Senhor. E Deus ouvindo. Ô Deus, eu vim aqui porque eu preciso falar com o Senhor. O Senhor libertou o povo de Israel do Egito.
e fez com que a gente viesse para o deserto. A gente entrou na rua que o Senhor permitiu nós entrarmos. Daqui a pouco a gente dá de cara com o Mar Vermelho. Nós olha para a direita, deserto. Nós olha para a esquerda, deserto. Nós olha lá atrás, vem Faraó e seus cavaleiros. Nós olha na frente e vem o Mar Vermelho. Ô Pai, o que a gente vai fazer? Eu só estou aqui porque eu preciso de uma palavra. Aí era Deus olhando para Moisés e dizendo: Moisés, tu quer uma palavra? Quero. Então diga ao povo de Israel que marche. Isso aqui é profético que desceu do céu. Moisés, diga para o povo, Moisés, que não é tempo de falar, é tempo de marchar. Eu vou repetir que eu gostei do aleluia do pastor Pedro. Diga para o povo que não é tempo de falar, não é tempo de olhar para a direita e nem para a esquerda. Diga para o povo que continue marchando. Não é tempo de abrir a boca, é tempo de fechar a boca. Porque enquanto você fecha a boca, ele trabalha na tua casa, na tua família, lá dentro daquele hospital. Ele faz aquilo que você não pode fazer. Oh glória. Oh glória. Imagina Deus dando esse conselho para Moisés. Diga ao povo de Israel que marche. Aí Moisés vira as costas para ir embora. Deus diz: não, ainda tem mais. Aquietai-vos. Segundo conselho que Deus dá, primeiro é: diga ao povo de Israel que marche. Segundo conselho que Deus dá: aquietai-vos. Terceiro, sabeis. E quarto, que eu sou Deus. Levante a sua mão, por favor. Deus está dizendo aqui no meu coração: aquieta o teu coração, minha filha. Aquieta o teu coração, homem. O mar pode estar bravio, o mar pode estar agitado, o mar pode estar daquele jeito que você imagina. Um lado está deserto, outro lado deserto, atrás vem Faraó e seus cavaleiros. Mas Deus está dizendo aqui: Ele te deu a estratégia. Se Ele te deu estratégia, é sinal que você vai chegar aonde você quer chegar. Oh glória, da mesma forma que está, não fica. Deus está dizendo: você veio aqui porque você precisava ouvir uma palavra. E qual é? Eu, Senhor, pelejará por vós e vós calareis. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Quem acredita nisso, dá glória para cima, para aquele que merece. Quando Deus fala com Moisés, Deus fica em silêncio. Por quê? Porque nem sempre Deus vai falar o que queremos ouvir. Você já ouviu um ditado que isso daí é retórico demais? Quando você está numa sala para fazer uma prova, o professor passa de banca em banca deixando a prova. E ele não fala uma palavra. Ele só explica a prova, deixa a prova e senta na mesa. E você tem que fazer a sua prova. Por quê? Porque o aluno, quando está na prova, o professor fica em silêncio. Bem assim é com Deus. Você está na prova, está passando por dificuldade. Você não, nós estamos passando por lutas, passando por provações, passando por dificuldade. E nós perguntamos para nós: ó Deus, o Senhor não vai falar uma palavra? Porque na prova o professor não fala, ele só observa. Porque nem sempre Deus vai falar o que você quer ouvir. Mas Deus sempre vai falar o que é preciso para que a sua vida viva um milagre. Anote isso, irmão. Nem sempre Ele vai falar o que queremos ouvir.
mas Ele sempre vai nos dar a palavra do que nós precisamos para que a nossa vida seja uma vida de milagre. Olhando para o texto, o povo de Israel aqui já sofreu já aconteceu inúmeros milagres. Esse do Mar Vermelho aqui é mais um na agenda de Deus. Se nós olharmos no capítulo 14, no verso 15, o que o Senhor disse para Moisés? Porque clamas a mim, diga ao povo de Israel que marche. Era Deus dizendo para Moisés: está me ligando para quê, Moisés? Você percebe que às vezes a gente tem o costume de tocar no ombro de um amigo e dizer assim, ó, pode me ligar a qualquer hora, que eu vou estar disposto para te atender. As pessoas às vezes dizem dessa certa forma: ligue para mim qualquer hora, o celular vai estar do meu lado, vai estar do lado, mas vai dar caixa postal. Porque nem sempre as pessoas estão dispostas a nos ouvir. E era Deus olhando para Moisés dizendo: Moisés, tu está me ligando para quê? Diga para o povo marchar. Aleluia. Porque o momento agora, Moisés, não é de falar, é apenas de marchar. O que Tiago disse na sua palavra? Que o mal do ser humano é a... Quem sabe me responder? Língua. É a língua. Qual que é o tema? Mergulhando na palavra. Só que o conselho que Deus coloca no meu coração essa noite para passar para nós é um conselho bem simples e bem fácil de colocar no dia a dia. Qual? Anote. Seja dono do seu silêncio, para não ser escravo das suas palavras. Vou repetir que dá tempo de você anotar. Seja dono do seu silêncio, para não ser escravo das suas palavras. As pessoas ou nós temos mania de receber aqui e contar aqui. Por que Zacarias não falou quando recebeu a promessa? Porque ele duvidou da palavra de Deus. Aí Deus disse assim, ó, enquanto a promessa não se cumprir, tu vai ficar mudo. Dá até a entender que Zacarias era muito língua solta, mas não é. É que ele duvida da palavra. E quando nós duvidamos da palavra de Deus, a promessa acaba demorando demais para acontecer. Então Deus estava ensinando para o povo de Israel: feche a boca e continue marchando. Feche a boca e continue marchando. O tempo que você gasta falando é o tempo que você vai gastar marchando. Marchando como? Lá vai. Marchando saindo do Facebook, marchando saindo do WhatsApp, marchando saindo do Instagram, marchando saindo dos stories, marchando saindo da calçada da fofoca, marchando saindo da roda dos escarnecedores, marchando, porque quando nós saímos dessas rodas, Deus fala assim: agora sim eu vou começar a trabalhar na tua vida, na tua casa, na tua família, porque você abriu mão de muita coisa para abraçar o reino de Deus. Essa noite Deus está dizendo no meu coração para alguém:
Essa noite eu te dou graça, eu te dou virtude, eu te dou poder, eu te dou autoridade. Para quê, Vinícius? Porque Deus está dizendo no meu coração: diga para a minha igreja que através de você eu vou te levar em lugares que você menos imaginou. Para quê? Porque através de você muitas vidas serão transformadas, através de você muitas vidas serão libertas. Você não entendeu? Eu vou dizer até alguém entender e me ajudar a pregar. Vai ser transformada, vai ser liberta, serão transformadas pelo poder da palavra, porque essa palavra aqui ela transforma, essa palavra aqui ela liberta, ela faz a gente crescer em lugares indesprevável. Oh, glória. O lugar pode ser desprovável. O lugar pode ser desfavorável. Mas é melhor, escute isso aqui, é melhor nós estar no deserto com Deus do que no palácio com o diabo. É verdade. Você não pegou, eu vou repetir. Pastor Pedro, é melhor estar no deserto com Deus do que estar no palácio com o diabo. Essa noite você precisa, ou nós precisamos da graça, da autoridade, da virtude. Não sei se você crê, mas eu profetizo essa noite unção de Deus sobre os seus pés, unção de Deus sobre os teus ossos. E eu declaro no nome de Jesus o renovo de Deus para a tua vida. Receba essa palavra. Por mais que seja desconfortável a situação, Deus vai permitir que arranque o nosso movimento. Ele vai nos movimentar e vai nos levar ao lugar que era para nos levar, no nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Bispo, muito obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus, pastor Wesley, aos demais irmãos, pastor Pedro, sintam-se abraçados no nome de Jesus. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração quando eu recebi o convite do pastor Wesley. Eu estava com 2 textos hoje, Jeremias 18 e Êxodo 14. E a semana inteira orando a Deus, orando a Deus, orando a Deus. Quando eu dobrei o joelho ali, Deus falou: vai naquilo que eu já coloquei no teu coração. Em nome de Jesus. Sou muito obediente ao horário. Muito obrigado no nome de Jesus. Deus abençoe, Lucas.